Olá, estamos aqui mais um dia, mais um episódio com uma convidada mais do que especial. Hoje estamos aqui com a Daiana Saboia, né, enfermeira, estomaterapeuta. Somos companheiras, né, da Sober Seção Ceará, e eu gostaria que você falasse mais um pouquinho de você. Gente, antes de falar um pouquinho de mim, eu quero agradecer pelo convite tão especial de estar aqui com vocês. Esse programa aqui, eu sou super fã. Que todas as vezes que eu assisto, eu me sinto extremamente emocionada pelas histórias de vida que vocês trazem, pelas pessoas tão inspiradoras que vocês trazem, e que desafio para mim hoje inspirar a vida de alguém, viu? Porque toda vez que eu assisto um episódio, é um afago na minha alma de pessoas tão maravilhosas que vocês trazem aqui. Olha aí, até parece. Essa Verdade convidada aí, demais. ela está sendo mais do que esperada já há muito tempo. Há muito tempo que a gente já vem combinando e conversando e tentando ajustar os horários para a gente Conseguir esse momento, né, com ela. ter Mas ela aqui que com bom a que gente. deu certo, né? Deu. Daiana, eu gostaria que você falasse primeiro, assim, qual é a sua área de atuação na estomaterapia? Onde que você trabalha? Porque você tanto trabalha no setor público, né? Como você também atende particular. Isso. Você tem um consultório. Isso. Vou começar do começo, né? Como se diz. Ótimo. Eu sou da mesma turma da Melina, da Sabrina. A gente se formou na 8ª turma da UES. Então, foi uma turma que foi um grande diferencial, né? Era uma turma muito esperada. E o nível da turma muito alto, muitos doutores, muitas pessoas já com experiência. Eu brincava dizendo que as pessoas estavam ali só para pegar o certificado. E eu é que estava aprendendo. Porque eu vinha da saúde da mulher, eu já tinha um pouco de conhecimento na área da incontinência, porque eu já fazia parte de um grupo de estudo sobre o tema. Mas em relação às feridas, às estomias, eu era totalmente verde. Então, eu me apeguei muito ao conhecimento de vocês para aprender e crescer nessa área, né? Mas quando eu terminei a especialidade, eu continuei atuando e trabalhando e pesquisando na área das incontinências. Eu fiz o meu mestrado e fiz o meu doutorado em incontinência urinária feminina em mulheres pós-parto e já atuo há um tempinho também nessa área. Então, tanto no hospital público, a gente tem um ambulatório de pessário lá, que é um tratamento conservador para prolapso de órgãos pélvicos, e também fora desse ambiente, eu atendo mulheres com incontinência urinária. Aí também tenho atendido um pouco de feridas, mas eu me dedico muito mais a estudar, a dar aulas e a trabalhar com mulheres com incontinência urinária. Na área de incontinência. Deixa eu lhe perguntar aqui uma coisa. Eu queria que você falasse só um pouquinho para a gente a questão do tratamento, né? O trabalho que você faz com essas mulheres com incontinência, falasse um pouquinho do pessário também para a gente, como é, para as pessoas que não conhecem ainda. Tá ótimo. Assim, na área da incontinência, a gente não precisa de grandes tecnologias. Como a gente muitas vezes lança mão na área de feridas para tratar feridas crônicas, né? Feridas de difícil cicatrização. Na incontinência não é assim. O que a gente precisa, na verdade, é de muito conhecimento. Conhecimento da anatomia, da fisiologia, de como que acontece a recuperação muscular para que a gente consiga fazer essa mulher melhorar. Na verdade, é mais ou menos 20% do terapeuta e 80% da paciente. E aí, eu sempre, quando vou conversar com as minhas pacientes, eu sempre comparo com a atividade física da academia, com a musculação, né? Por quê? Porque é a mesma linha de raciocínio. O nosso desejo é fortalecer uma musculatura que tem uma função importante na continência urinária, na continência evacuatória, na sexualidade. E aí, essa musculatura, ela não se fortalece porque eu vou uma vez na academia ou porque um treinador muito top fez uma ficha de treino para mim. Na verdade, a musculatura se fortalece porque eu treino frequentemente, sem desistir, né, com responsabilidade, dando o meu melhor, me dedicando. Então, o que a gente precisa é desse conhecimento e conseguir empoderar as mulheres para entender que vai depender muito dela. Claro que a gente dá as ferramentas, mas ela faz muita coisa sozinha. Então, dá muito da questão da educação em saúde, né? Que é próprio do enfermeiro, que a gente vem trabalhando, e é aí que a gente consegue empoderar o paciente, o cliente, né? E aí, já puxando para esse paciente, cliente,
Quem é o seu público hoje? Fala um pouquinho pra gente. Eu atendo em especial 2 públicos, né? Primeiro, mulher, meu público é mulher, eu não atendo homem. E dentre as mulheres, eu atendo 2 principais grupos, né? O primeiro grupo mais frequente são as mulheres pós-menopausa. A gente já sabe que as disfunções do assoalho pélvico são mais prevalentes nessas mulheres. Então, normalmente são as mulheres 50 mais, 60 mais, que me procuram. Por quê? Sentem uma bolinha na vagina, é assim que elas falam, né? Quando elas têm prolapso. Tem um peso na vagina, tem uma coisa saindo da vagina. Ou então, quando elas dizem, eu espirro, tuço e perco xixi, ou eu tenho que correr para o banheiro, senão não vai dar certo. E tem ainda mulheres um pouco mais jovens, que estão na pré-menopausa, mas que já apresentam alguns desses sintomas, principalmente as incontinências de esforço. Nas mulheres que normalmente são atletas, que vão muito para a academia, que pulam corda, que fazem exercícios de alto impacto, elas começam a mostrar esses sintomas mais cedo. E aí eu atendo bem esses 2 públicos. Eu te fiz essa pergunta justamente porque a gente está no período das Olimpíadas, né? E aí a gente tem levantamento de peso olímpico, tem o vôlei, né? A gente já tem vários estudos falando sobre esses esportes e como eles influenciam no assoalho pélvico. E aí eu fiquei pensando nisso, será que ela também atende esse público mais jovem, né? Poderia trazer isso um pouquinho pra gente, porque a gente sempre pensa em pessoas mais idosas, mas a gente sabe que esse perfil vem mudando, as pessoas vão adquirindo conhecimento e procurando, né, os profissionais que possam ajudar. Exatamente. As disfunções do assoalho pélvico, elas são multifatoriais, né? Um dos fatores é o envelhecimento, sem dúvida. Mas a gente tem muitos outros fatores, como sobrepeso, obesidade, o peso excessivo. Então, esses dias eu atendi uma paciente de 30 anos apenas, já com prolapso, já com incontinência, mas com uma obesidade de longa data. Então, não só os esportes. Hoje a gente acaba, às vezes, assustando as mulheres, né? Com a história do esporte de alto impacto. De fato, os estudos já mostram e a gente vê na prática que essas mulheres tendem a ter incontinência pelo esforço do assoalho pélvico. Mas também tosse crônica, né? Doenças pulmonares que vão, constipação crônica. Eu tenho uma paciente bem jovem, menos de 30 anos, constipada de longa data, que tem um prolapso pequeno ainda. Então, assim, são vários fatores. O exercício físico, a atividade atlética, porque não é assim, eu que vou para academia 3 vezes por semana. Não, eu não estou em risco. Mas, como você falou, essas ginastas, essas meninas do vôlei, que são profissionais, né, elas sim têm um maior impacto. Interessante. E é legal, assim, o trabalho da Daiana, quando a gente acompanha, porque quando a gente fala de incontinência, a gente ainda fala de um tabu. Tanto para as mulheres, né, que já têm uma idade mais avançada, porque antigamente a forma de lidar com o corpo era diferente, como para as mulheres mais jovens, porque é difícil admitir, nossa, será que realmente está acontecendo comigo agora, né? E aí como é importante a gente levar essa informação para as pessoas também, né? Isso. Causa muita vergonha, né? As mulheres têm muita vergonha e até a questão mesmo da intimidade, né? De se trabalhar no íntimo, né? De entrar na intimidade mesmo do paciente, de conversar, de perguntar sobre os sintomas, sobre a questão sexual também, né? Que você trabalha nessa área também. Então, a gente tem que ter muito cuidado como abordar a paciente também, né? No aspecto de abordar. Quais são assim, as dicas para os profissionais, para os estomoterapeutas que trabalham na área de incontinência, que você dá sobre como abordar o paciente, como conversar com ele, para que ele fique à vontade e realmente o profissional ele consiga fazer uma avaliação adequada do paciente para intervir, né, realmente com mais segurança. A gente tem 2 extremos. Tem o extremo do tabu, que é a minha intimidade, eu não quero falar, eu não quero contar. E tem o outro extremo, que é naturalizar a queixa. Então, principalmente as mulheres mais velhas, elas acham que aquilo é normal. Então, assim, antes de qualquer coisa, você tem que perguntar. Porque muitas vezes elas não vão referir espontaneamente. Então, tem que ter lá na nossa anamnese essa perguntinha. Você perde xixi, às vezes, quando espirra, tosse?
E, além de tudo, né, acima de tudo, o respeito pela mulher, o respeito pela privacidade dela, pelo momento dela. Nem sempre a gente consegue fazer tudo na primeira consulta. Principalmente quando você está trabalhando com idosa. A gente que já tem o hábito de trabalhar nesse tema, é muito fácil examinar uma mulher, é muito fácil fazer um toque vaginal. Fazer no automático, né? Mas aquela mulher não está acostumada com isso, né? Às vezes é uma mulher que não tem mais relação sexual, teve um único parceiro, pudor, é muito diferente da nossa geração. Então, tem que ter respeito, tem que saber perguntar e tem que ter o tempo da paciente. Às vezes, na primeira consulta, você vai fazer a anamnese e aí algumas questões da sexualidade não dá para abordar, você deixa para um outro momento. O exame físico, nem sempre você precisa começar com toque vaginal, você pode fazer uma avaliação mais visual, até você ir construindo o vínculo, aquela mulher, e sendo conquistada por você, desenvolver uma relação mesmo de respeito, de confiança, para que a gente consiga avançar. E você estava falando aí, eu estava pensando, né, a questão das mulheres naturalizarem a incontinência, né, principalmente a incontinência urinária, a perda do xixi. E eu sinto muita falta de políticas públicas voltadas para essas mulheres, né, para os homens também, mas assim, principalmente pelas mulheres, que eu acho que a incidência é bem maior. Sim. E a gente não vê, né, nem na questão da prevenção e nem no tratamento dessas mulheres. São mulheres totalmente desamparadas pelo Estado com relação ao tratamento e à prevenção de incontinência urinária. E a gente não vê políticas públicas, né? Será que a gente consegue ver assim, uma luz no fim do túnel, alguma coisa que já esteja... Você vê alguma evolução quanto a isso, com relação à assistência a essas mulheres? Melina, tudo que você falou é de extrema importância, né? E muita verdade. De fato, o que a gente tem são alguns documentos que pontuam a incontinência urinária no pós-parto, né? No atendimento ao idoso, mas tudo ainda muito tímido. De alguma forma, eu vejo sim que a gente tem algum avanço à medida que a estomoterapia avança, porque nós não somos os detentores do conhecimento e nem temos isso como privativo, essa assistência à mulher com incontinência. Mas nós somos uma categoria profissional em grande número e que está em diversos ambientes. Então, à medida que a estomoterapia avança e que a gente, como especialista, entende que o nosso papel é também capacitar enfermeiros generalistas, a gente vai mudando esse cenário. Porque as mulheres, elas precisam ser tratadas, precisam de prevenção lá na atenção básica. Eu não posso esperar que lá no hospital terciário seja o único lugar que eu dê conta dessa queixa, que eu dê conta dessa mulher. Que já é no tratamento. Que já é no tratamento, que já é no estágio grave, onde a maioria já quer cirurgia porque demorou 2, 3, 5 anos numa fila para poder chegar no hospital e conseguir um tratamento. Então, a gente já tem, sim, algumas atividades pontuais de alguns enfermeiros que desenvolvem trabalho capacitando outros enfermeiros. E isso é de extrema importância para que essa assistência alcance as mulheres. Antes de chegar no especialista, essas mulheres vão passar pela enfermeira lá do posto de saúde. Elas vão fazer uma prevenção, elas vão fazer um pré-natal, uma consulta de pós-parto. E o ideal é que a gente capacite esses profissionais lá da ponta para trabalhar com essas mulheres. E aí, as que forem com casos mais complicados, que não evoluírem bem com aquela intervenção inicial, o ideal é que elas sejam, de fato, encaminhadas para o especialista. Mas a enfermagem tem muito para fazer. Só que, infelizmente, a gente ainda não sabe desse papel, dessa importância. E aí o meu destaque é isso mesmo, a gente vai avançar, ainda não são grandes passos, mas à medida que a gente vai, inclusive, discutindo esse assunto aqui nesse videocast, a gente vai avançando nesse tema. De pouquinho em pouquinho, né, a gente vai chamando a atenção, né, para esse assunto de estomoterapeutas, né, de enfermeiros generalistas. Eu me pergunto, dentro de uma reflexão, né? Quantos de nós já fomos para uma consulta com o ginecologista, com o enfermeiro, com outro profissional de saúde, e eles perguntaram se a gente perde urina, se a gente perde xixi? Quantos? Eu nunca me perguntaram, né?
E nisso faz a gente ver como realmente é um assunto que não é um tabu ainda. É negligenciado, né? também, Negligenciado, né? Principalmente pessoas com diabetes também, né? Que tem a questão da neuropatia, Sim. que a gente já sabe. E assim, cabe uma reflexão, né? A gente nunca foi orientada, né? Quais são, o que a gente pode fazer. Como sociedade civil, a gente conhece pouco sobre o assunto, né? Sim. O que a gente pode fazer para prevenir a incontinência, né? A incontinência urinária. Sim. Exatamente. E como a Dayana bem falou lá no início, né? A gente precisa capacitar os enfermeiros da atenção primária, porque é onde o grande público chega, né? A gente não vai precisar ali de grandes tecnologias para aquele momento, né? Mas que eles possam identificar, né? A partir da fala, buscar identificar esses sintomas, né? Para que aí sim a gente possa fazer o encaminhamento para o especialista. E aí, chegando no especialista, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as tecnologias também que o especialista pode estar utilizando, né? Um pouquinho da abordagem para o nosso público conhecer também. A grande tecnologia, eu brinco dizendo que são as mãos, né? Porque são com as nossas mãos que a gente vai fazer o exame físico, que eu vou conhecer a força do assoalho pélvico ou a fraqueza daquele assoalho pélvico, que eu vou avaliar a contração, o relaxamento, a coordenação. Então, a principal tecnologia é as mãos do profissional. Mas os pacientes gostam de aparelhos, eles gostam de coisas mirabolantes, né? Então, a tecnologia avançou também nesse sentido. A gente tem alguns biofeedbacks, né? Alguns aparelhos de biofeedback, que são instrumentos que dão uma devolutiva para a mulher daquela contração correta, seja visual, seja sonora, seja tátil. Então, assim, a gente tem alguns instrumentos que podem ser introduzidos na vagina da paciente e à medida que ela contrai a musculatura, dependendo do aparelho, sobe uma coluna de luz, ou até num computador, como se fosse um videogame, né? Que a gente chama de gamer terapia. Claro que são recursos bem mais caros, mas que dinamizam o tratamento, atraem mais a atenção da paciente, porque a gente que faz musculação sabe quanto que aquilo é monótono. Toda semana, todo dia, ir lá na academia, levantar aqueles pesos. E você fica feliz quando muda o treino. E aí, dinamiza quando a gente muda o treino. Então, assim, o que a gente tem de tecnologia? Principalmente os biofeedbacks. A gente tem o cone, a gente tem a eletroterapia, mas eu acho que o que chama mais a atenção do paciente é ele visualizar aquela contração. Sai daquele campo de eu não sei se eu estou fazendo certo, olha, eu estou vendo o que eu estou fazendo e está correto. Então, eu acho que isso é algo que vale pontuar aqui em relação às tecnologias. E assim, mudando um pouquinho de assunto, porque a gente sabe que você, além de trabalhar na enfermeira estomaterapeuta que trabalha na área de incontinência, de feridas, trabalha na MEAC, também atende particular, você ainda, né, hoje você está representando a Sobest como presidente da seção Ceará. E eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, porque assim, eu também sou secretária, né, mas eu quero ouvir da presidente. Na verdade, é um desafio que a gente topou, né? Eu, a Melina, Fernanda e Hermeson. A gente tem muita gente boa na estomaterapia cearense, grandes nomes. E aí a gente recebeu esse convite de montar essa chapa, de colocar para uma eleição. E a gente topou, né? Sabendo do quanto que isso ia exigir. Dos desafios que viriam. Porque, assim, como a Melina falou, a gente desenvolve muitas tarefas. E, dentre elas, uma é defender, levantar, divulgar a nossa sociedade, a nossa profissão, a nossa especialidade. E eu, como presidente da Sobest, entendo isso, né? Presidente da Sobest Seção Ceará. Que a gente está aqui para fazer a nossa especialidade conhecida. Então, a gente tenta, na medida do possível, promover eventos, né? A Melina, como secretária, está super envolvida sempre nisso, em fazer cafés científicos. Esse ano a gente conseguiu fazer 2 cafés. A gente tem a programação de mais 2 cafés científicos agora, no final no segundo semestre. A gente tenta fazer evento presencial, intercalado. Também um evento da Serra, né, de Ibiapaba. Tem esse evento do Tianguá, né, que vai já sair, tá pertinho. Então, assim, a gente tem se concentrado realmente em oferecer algum conhecimento a mais.
não só para os nossos colegas estomoterapeutas, mas também para os nossos colegas enfermeiros, né? A gente ainda tem muito para fazer, eu entendo que a gente deveria entregar mais, mas nem sempre a gente consegue, né? São muitas atribuições que a gente tem. E aí a gente eu quero aproveitar esse espaço para dizer que não depende só de nós 4, né? Uma andorinha só não faz verão, né? Então, nós somos poucos para tanto que tem para se fazer. Então, as pessoas que querem fazer algo, que querem nosso apoio, nos procurem, né? Para a gente apoiar, para fortalecer a nossa especialidade. Porque, de fato, a gente não consegue sozinho. Mas eu tenho muito orgulho de estar nesse lugar, nesse momento. Eu tenho muito orgulho da estomoterapia cearense, de fazer parte desse grupo. E aí isso é mais um reflexo, né, do orgulho que eu tenho de defender, de divulgar a nossa profissão. E, Daiana, lembrando que também a gente não consegue trabalhar sozinhos, né? A gente trabalha, mas a gente tem que trabalhar com a ajuda de toda a comunidade, né? E a gente pede, eu aproveito até o momento para a gente pedir para que as pessoas participem. Isso. Né? Pode entrar em contato com a gente, pode perguntar, pode convidar, né, para a gente apoiar eventos que a gente vai ficar muito feliz, na verdade. Mas, assim, o que eu quero chamar a atenção é que a gente precisa que os enfermeiros, né, principalmente os enfermeiros estomoterapeutas, eles participem dos eventos que a gente faz. Porque, às vezes, a adesão não é tão boa, né? Então, assim, aproveitando o momento, né, aproveitando a voz, eu quero pedir que os enfermeiros participem, os enfermeiros estomoterapeutas também, né? Porque não é só a gente fazer, a gente querer entregar, exatamente. As pessoas também têm que dar a devolutiva pra gente. Teve um evento que a gente fez, na verdade, o primeiro evento desse ano foi sobre incontinência urinária feminina. A gente convidou uma médica, ginecologista, para contribuir com a gente. A professora Manuela esteve presente, foi um evento riquíssimo, mas, de fato, pouca adesão, né? Sim. Então, realmente, a gente precisa que o Ceará, os estomoterapeutas do Ceará se levantem, né? Se ergam para fortalecer a profissão junto com a gente. Porque, assim, só faz fortalecer mesmo, né? E a gente tem que estar unido mesmo até por buscar melhorias e qualidade, né? Para a enfermagem e para a nossa especialidade também, né? Para a gente se fortalecer. E aproveitando também esse assunto, para dizer que a gente não é concorrente, né? Porque eu acho que às vezes passa um pouco disso na cabeça das pessoas. Que quando eu vou para o evento que tu organizou, que tu vai palestrar, parece que eu estou dividindo espaço e não é. A gente se fortalece juntos, a gente cresce juntos, a gente apoia um ao outro. Aprende Isso juntos. é bom para todo mundo. Não é só para a especialidade, é bom para todo mundo, para a comunidade. Exatamente. Então, eu até penso que a gente não tem tanto disso na estomoterapia, de o espaço é meu, né? De ego. Mas eu acho que vale a pena falar que isso não leva a nada, né? Não leva ninguém a lugar nenhum, que a gente só vai crescer quando a gente entender que a gente deve ser unido mesmo. E que a gente consegue ir mais longe juntos. Exatamente. São momentos tão ricos, né? Assim, vale a pena você participar, você conhecer pessoas, né? A gente está aqui hoje, nesse momento, são 3, 4, 5 profissionais, né? Que a gente vai trazendo. Nós aprendemos tanto com vocês aqui, né? Cada convidado, ele deixa uma riqueza na vida da gente. Isso, tanto da parte da história pessoal, de como essa pessoa trilhou aquele caminho, do trabalho que ela faz hoje, né? Eu lembro que foi a Cláudia, ela disse, Cláudia Galdino, veio aqui com a gente também e disse, tem espaço para todo mundo, né? E a gente está aqui para compartilhar esse espaço, compartilhar o conhecimento. Né? Eu acho que é muito isso que você está trazendo e que vocês agora, né, enquanto Sobeste Seção Ceará, estão propondo para os profissionais. Isso mesmo. É a bandeira que a gente quer levantar, né? De jamais dividir e sempre somar. Sempre somar. Daiana, eu quero agradecer sua participação. A gente já estava há muito tempo lhe aguardando, né? E eu fico muito feliz com o seu aceite, com o seu convite. Muito obrigada pela confiança em confiar na gente, em estar aqui, né, disponibilizando o seu tempo. E só agradecer mesmo e o abraço final, né? Que toda vida tem que ter o final, né? tem que ter o abraço. Antes do abraço, assim, só agradecer também o convite. O espaço, o momento acolhedor, é tão bom estar aqui e tenho certeza que
isso que vocês sentem aqui de fortalecimento da profissão, né? De aprendizagem. Cada pessoa que vem aqui toca, como vocês falaram, né? Um pouquinho da gente. E a gente que está lá assistindo, né? Como espectador, a gente é muito abençoado, muito fortalecido com cada episódio que vocês trazem, com esse empreendimento que vocês estão fazendo crescer. A gente, como sociedade, quer agradecer pelo trabalho de vocês, meninas. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, que lindo.